Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRAcast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. A plenária comentada de hoje trata da 247ª sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 14 de maio de 2025. Dentre os informes iniciais anunciados pelo presidente do CAD, vale mencionar que o CAD apresentou um novo plano de transformação digital. E sobre esse mesmo tema, representantes do CAD também participaram da 24ª Conferência Anual da ICN, International Competition Network, que foi realizada nos dias 7 a 9 de maio, na Escócia. Além disso, o presidente Alexandre Cordeiro destacou que o número de operações notificadas ao CAD cresceu 25% no primeiro trimestre, totalizando 174 atos de concentração. E o prazo médio de análise manteve-se estável, variando entre 21 e 22 dias. Acrescento também que, no dia 15 de maio de 2025, o professor Jyoti Roy, Prêmio Nobel da Economia em 2014, participou de uma edição especial do Seminário de Economia e Defesa da Concorrência promovido pelo Departamento de Estudos Econômicos do CAD. Eu também gostaria de apresentar para vocês um balanço das últimas 3 atas do circuito deliberativo. Estou falando aqui das atas 7, 8 e 9, que foram realizadas nesse período entre a última sessão de julgamento e a sessão tratada nesse episódio. Nesse período, foram homologados 21 despachos. Entre eles, houve a homologação de 2 despachos envolvendo termos de compromisso de cessação, TCCs, no âmbito de investigações envolvendo condutas de trocas de informações sensíveis no mercado de trabalho. Um desses TCCs, especificamente, tratou do setor de produtos de consumo e outros na indústria de produtos de equipamentos, serviços correlatos para cuidados com a saúde, healthcare. Também ressalto que não foi realizado nenhum pedido de destaque nos itens julgados nas atas das sessões 7, 8 e 9 do circuito deliberativo virtual. Hoje contamos com um convidado super especial. Estamos aqui com Guilherme Ribas. Guilherme possui uma larga experiência no direito concorrencial, é doutor em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo, é mestre em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo e é também graduado pela mesma universidade. Ele é vice-presidente do IBRAC e foi um dos fundadores desse programa Plenária Comentada do IBRAC. Guilherme é sempre muito bem-vindo aqui conosco. E então, eu vou passar para os itens da sessão de julgamento de hoje e eu passo a palavra para o Guilherme Ribas comentar o processo administrativo 08700 002502 de 2022, dígito 11. Com você, Guilherme. Bom, esse primeiro caso é o primeiro de um pacote de 3 casos muito parecidos. Cada um de nós aqui vai falar sobre cada um deles. Esse primeiro que eu vou comentar é um processo instaurado em face do Conselho Federal de Farmácia, cuja conduta investigada é o abuso de poder regulamentar pela edição de um ofício circular do CFF, com potencial de elevar a barreira à entrada na prestação de serviços de profissionais de farmácia. Então, basicamente, aqui o objeto da investigação é uma circular, uma diretiva emitida pelo Conselho, vedando o ingresso aos seus quadros de profissionais graduados por EAD. Esse processo foi instaurado em abril de 2022, também na mesma época dos outros 2 casos que a Flávia e o Alessandro comentarão na sequência, tendo tido uma recomendação de condenação pela Superintendência Geral e pela Procuradoria do CAD. A única voz dissuante aqui foi o Ministério Público Federal, que opinou pela legitimidade dos atos do CFF,
entendendo que a orientação, a diretriz, a decisão, normativo, né, adotado pelo CFF, estaria de acordo com o suposto novo entendimento do Ministério da Educação a respeito dos cursos de EAD, e que, em última instância, tinha uma legitimidade do ato, porque cabe aos conselhos garantir a adequada formação dos profissionais de saúde pública. O conselheiro relator, Gustavo Augusto, ele entendeu que é anticompetitivo não reconhecer os egressos de curso de EAD como possíveis inscritos no CFF, que isso, então, era uma conduta com potencial de elevar a barreira de entrada dos profissionais no mercado de farmácia. Ele faz uma análise aqui com relação à competência do Conselho para regular o tema, mas dizendo que não poderia haver pelo Conselho uma análise do que é permitido ou não, se presencial ou EAD, o que valia para fins de emissão de currículo e graduação, e que isso já era objeto de regulação por matéria federal. O conselheiro entendeu, então, que o CFF possuía a posição dominante, tinha ali a sua visão institucional como órgão único a autorizar que os egressos pudessem atuar no mercado, então que isso já seria suficiente para caracterizar a posição dominante, e uma vez que a conduta estava caracterizada, determinou a condenação, aplicando uma alíquota de 5% da arrecadação com os registros dos farmacêuticos. Além disso, determinou a nulidade desse ofício circular, e determinou que não haja qualquer negativa de registro profissional para os portadores de diploma de nível superior de graduação cursados na modalidade à distância. O voto foi acompanhado por unanimidade, e aí os conselheiros Vitor Fernandes e Camila Cabral, que são os conselheiros dos casos que serão reportados a seguir, disseram que teceriam comentários específicos em seus respectivos votos, e aí passo então para a Flávia falar do caso seguinte. Ótimo. Pois é, então, em linha aí com essa decisão, eu vou comentar o processo de 2019, envolvendo a Associação Nacional das Universidades Particulares, que é a ANUP, que atua nesse processo como representante, em face do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é uma autarquia federal, a instituição de direito público. O conselheiro relator desse caso é o conselheiro Vitor Fernandes, e estava impedido o conselheiro Diogo Thompson. Esse é um caso, ele traz discussões super importantes sobre os limites do poder normativo dos conselhos profissionais diante da legislação concorrencial. Aqui a investigação é uma conduta, é uma possível conduta de abuso de poder regulamentar decorrente da edição de uma resolução, a Resolução 1156 de 2019. Esse caso, então, ele fala de uma apuração de abuso de poder regulamentar por conselhos profissionais, fechamento de mercado, discriminação, reserva de mercado e ilegalidade flagrante da medida. É um caso que teve diligências complementares no tribunal, a partir de pedido do Ministério Público Federal. Nesse caso, também teve pareceres pela condenação da Superintendência do CAD e da Procad, com exceção do Ministério Público Federal, que também alterou a sua decisão. E teve uma discussão importante aí abordada no voto do conselheiro Vitor. Ele incentiva um debate mais aprofundado sobre as questões de interesse público, né? E os limites aí num contexto de investigações sobre infrações concorrenciais. Então, ele fala que, embora não seja
novo, né, é um debate que tende a adquirir renovado interesse diante das constantes reafirmações da natureza policêntrica do direito concorrencial no sistema constitucional. Então, ele traz aí alguns exemplos de desafios que já foram debatidos no âmbito da defesa da concorrência, como regras de governança esportiva, políticas de emprego e proteção do meio ambiente, inclusive trazendo precedentes de decisões que ele mesmo tomou aí no Tribunal do CAD. Então, ele fala que essa complexidade demanda uma abordagem equilibrada que preserve os princípios concorrenciais, enquanto reconhece a legitimidade de outros objetivos públicos não econômicos. Então, ele fala que não há o que se falar em imunidade antitruste, mas ele entende que quando as investigações de infração à ordem econômica recaem sobre entidades que assumem o exercício de funções regulatórias, o CAD deve estar mais aberto a justificativas de interesse público. Então, é muito interessante essa decisão nessa perspectiva, até entrando um pouco mais no caso concreto, a norma que eu mencionei, essa resolução do Conselho de Profissionais do Mercado Veterinário, ela proibia o registro profissional de formados em cursos de medicina veterinária oferecidos por educação à distância, a EAD, nos mesmos termos do caso anterior mencionado por Ribas, além de prever punições éticas para profissionais que participem dessa oferta. Então, o conselheiro votou pela condenação desse conselho federal, argumentando que ele extrapolou sua competência ao tentar exercer o poder de polícia, não sobre o exercício, mas sobre a regulamentação da profissão de medicina veterinária, que é uma competência exclusiva da União, por intermédio do MEC e INEP. Ele também ressaltou aqui que se trata de uma análise desse caso, ela deve ser feita por meio da infração por objeto. E, nesse sentido, o conselheiro Gustavo Augusto, embora ele tenha acompanhado o relator integralmente, ele faz aqui algumas ressalvas sobre o critério de análise. Então, ele destacou a distinção entre a ilicitude formal, que, segundo ele, equivale à regra per se, e a ilicitude material, que exigiria uma demonstração de lesão ou perigo de lesão. Ele fala que para usar a ilicitude formal, que seria a regra per se, tem que ser usada com cautela, geralmente em casos de cartel, mas ele não vê nenhum impedimento aqui, porque, de toda forma, esse é um caso em que há evidências de perigo de lesão que justificaria a condenação. Então, nesse sentido, ele acompanha o relator. E aí, o relator aplicou uma pena de multa, levando em conta os artigos 37 e o 45 da Lei de Defesa da Concorrência, percorrendo todas as agravantes e atenuantes do artigo 45, de forma detalhada, e ele aplica uma multa de R$200 mil, que corresponde a 0,51% da receita apurada no ano anterior à instauração do processo. Então, acho que, por fim, aqui ele ressalta novamente o papel do CAD como guardião da concorrência, inclusive quando os abusos partem do poder público, e ele reafirma a importância de balizar o poder regulatório com os princípios da legalidade e da livre iniciativa. Então, esse é um caso que foi condenado por unanimidade, e a condenação foi essa no valor de R$200 mil. Esse foi o voto. Legal, Flávia, muito interessante esse caso. Eu vou comentar o terceiro caso envolvendo também um tema conexo. Eu gosto muito do voto do Vitor, que você mencionou, porque ele dá um checklist, né, em duas fases, para examinar a competência formal da regulamentação e o juízo de proporcionalidade. Então, é interessante porque ele dá esse guia para os conselhos federais e regionais quando estabelecerem alguma norma que possa restringir a concorrência. O meu caso, ele está inserido nesse contexto de conselhos profissionais, ele é o processo administrativo final
2420 de 2022-69, agora de relatoria da conselheira Camila Alves. O tribunal do CAD avaliou, neste caso, se uma resolução infralegal do Conselho Federal de Odontologia, que vedava o registro de egressos de cursos reconhecidos pelo MEC, oferecidos exclusivamente à distância, era legal ou ilegal do ponto de vista concorrencial. Interessante que, apesar da resolução ter vigorado por cerca de 10 meses, não há registro de pedidos de indeferimento nesse período com base na resolução. Esse é um ponto interessante, factual, interessante do caso. Da mesma forma como os outros dois casos, o tribunal concluiu que essa vedação restringe o ingresso de novos profissionais no mercado odontológico e inibe o desenvolvimento do ensino superior à distância. Para o CAD, a principal função de um conselho profissional não é controlar a entrada de profissionais, nem travar instituições de ensino. E atuar dessa forma configuraria desvio de finalidade, o que, por sua vez, ativaria a jurisdição do CAD para apurar a infração à ordem econômica. A decisão da conselheira, homologada pelo tribunal, ela definiu que o exame da restrição do ponto de vista concorrencial se baseia em 2 elementos, inerência e proporcionalidade. Então, segundo a decisão, somente são válidas restrições quando inerentes e proporcionais ao fim público visado, em benefício da coletividade. E aí, conforme entendimento alinhado com decisões nacionais e estrangeiras, a conselheira menciona algumas decisões brasileiras e algumas decisões estrangeiras também, como da Europa ou dos Estados Unidos. A decisão da conselheira concentrou a sua análise em 3 pilares. O primeiro, competência normativa. O voto dela destaca que a atribuição de reconhecer e autorizar cursos superiores cabe exclusivamente ao Ministério da Educação. Portanto, ao impor proibições sobre o registro profissional de formados em cursos devidamente reconhecidos pelo MEC, o Conselho Federal extrapolou sua competência regulamentar. Essa atuação, segundo a conselheira, configura desvio de finalidade e permite a atuação do CAD para apurar eventual infração à ordem econômica. O segundo ponto que eu acho interessante é o potencial anticompetitivo. A proibição de inscrição de egressos no curso EAD revela-se mesmo em tese como uma restrição ao ingresso de novos profissionais ao mercado de serviços odontológicos. Então, não é necessário aferir de imediato se houve prejuízo concreto. A norma em si, essa resolução em si, cria barreiras artificiais que desestimulam a competição, tanto na prestação de serviços quanto na oferta educacional. Há 2 mercados relevantes, segundo a relatora, afetados aqui pela conduta. E aí, o terceiro ponto é sobre a inerência e proporcionalidade das restrições. Segundo o voto, as restrições à concorrência só são legítimas quando inerentes e proporcionais ao fim público visado, como eu mencionei no começo. Então, foram avaliados os requisitos de necessidade, adequação e proporcionalidade estrita. Ou seja, a pergunta era imprescindível vedar totalmente o registro de formados em EAD para resguardar a qualidade da formação? E aí, a conclusão do tribunal neste caso foi negativa. A proibição em bloco se mostrou desproporcional, pois existiriam meios menos gravosos, como a exigência de estágio prático obrigatório, supervisão pedagógica complementar, entre outros, que não cerceariam a profissão de quem obteve um diploma devidamente reconhecido. Então, esse caso ele reforça novamente o papel central do CAD na fiscalização de atos normativos que possam ter impacto concorrencial, e esses 3 casos eles servem como guia para avaliar futuras iniciativas regulatórias, nacionais ou setoriais, sob a ótica da finalidade, competência e proporcionalidade. Esses casos são muito interessantes. Eu acho que uma grande diferença aí, falando com o teu caso, conversando com o teu caso, Flávia, é que no caso que eu estou comentando, não havia uma previsão expressa de sanção ético-disciplinares a docentes do EAD. E no caso que você comentou de veterinários, tinha. Então, acho que é outro fator relevante. Eu acho que era isso que eu queria comentar em relação ao terceiro caso. É só um comentário genérico, né, sobre os 3 casos, né? Aquele tipo de caso que poderia ter sido resolvido com um acordo, muito previamente, poupando recursos e tempo da administração pública, né? Talvez né, se chamando esses conselhos para falar, olha, obviamente vocês vão ser condenados, está aqui uma prática restritiva, vamos sentar, reveja esse
talvez o próprio CAD pudesse ter tido a iniciativa, né? A gente sabe que isso não é a prática comum, mas nesse caso de tão gritante, tão latente, talvez coubesse aí até depois do despacho, pelo menos do parecer da SG, ter algum tipo de contato aí com esses conselhos para falar sobre essa possibilidade, porque a gente poderia ter tido uma solução mais rápida e efetiva. Eu acho que é a minha vez aqui de comentar na sequência o recurso voluntário 08700009932 de 2024-18. É o caso da Apple. Eu já vou falar do caso em si, contar um pouco do caso, mas eu queria falar do ambiente, que eu achei muito interessante, do ambiente de julgamento desse caso. Assim, você via que tinha um extasiamento, enfim, o CAD estava realmente feliz de trazer esse recurso voluntário, porque representou para a autoridade uma vitória muito grande, num caso relevante em matéria de conduta unilateral, em que o CAD lançou mão de uma medida preventiva bastante abrangente para modificar um mercado que tem um impacto bastante grande aí no nosso dia a dia, né? De todo mundo que usa telefonia, que usa celular, em especial os usuários Apple, né? Então, a impressão que eu tive de olhar o Vitor Fernandes e a reação dos outros ali presentes era que o CAD estava feliz de falar de manter essa preventiva no final das contas, e após uma vitória judicial em cima sobre o assunto. Então, só para recapitular um pouquinho, né? Esse caso ele foi instaurado um processo administrativo e adotada uma medida preventiva no final do ano passado, em face da Apple, com relação à política de pagamento em app e ao controle de distribuição de aplicativos, né? São duas condutas investigadas com relação à Apple. A primeira é de proibição de distribuição de bens e serviços digitais de terceiros em aplicativos no ecossistema iOS da Apple, e o segundo, a obrigatoriedade do uso de sistema de processamento de pagamentos da Apple para compras em app. Então, o que a preventiva da Superintendência Geral preveu e que foi mantida integralmente, né, nesse julgamento? Primeiro, que a Apple deve permitir os desenvolvedores de aplicativos de informar métodos de pagamento alternativos, inserir links ou botões para opção de compra externa, extinguindo assim as cláusulas de antidirecionamento. Segundo, a Apple deve desvincular o serviço de pagamento de transações em app do serviço de distribuição de aplicativos. E terceiro, a Apple deve permitir a distribuição de aplicativos por outros canais, como lojas de aplicativos terceiro, inclusive sideloading. O histórico dessa preventiva, então a SG instaurou o processo e adotou a preventiva em 25 de novembro de 2024, aí como prevendo multa diária de R$250 mil. Na sequência, teve a apresentação de recurso voluntário pela Apple. O Mercado Livre, que é o representante nesse caso, apresentou contra-razões ao recurso. Teve a impetração de mandado de segurança contra o ato da Superintendência Geral. Um vai e vem do Judiciário até que, em 7 de maio, agora, a Justiça Federal restabeleceu plenamente os efeitos da medida preventiva. Então, nesse cenário em que vale a preventiva da Superintendência, foi analisado o recurso voluntário. O relator Vitor Fernandes, que a gente sabe aí que é
é um estudioso do tema, é uma pessoa que se dedica à questão de plataformas, então o caso caiu ali para ele como um filé mignon de uma refeição, né? Então, em linha com a SG, ele reconheceu a posição dominante detida pela Apple, então era uma coisa que a gente esperava ver como que o tribunal ia reagir, né? Essa análise, que a gente sabe que não é necessariamente trivial, e ele considerou que não há substitutibilidade entre o sistema iOS e o Android, tanto pela perspectiva do consumidor quanto dos desenvolvedores. Segundo o Vitor Fernandes, a principal conduta aqui no caso seria o processamento automático de qualquer compra de um aplicativo no iOS pelo in-app e a automática cobrança da taxa de 30% pela Apple. Então ele analisou essa conduta aqui sob a ótica da venda casada. Ele também tratou dos argumentos trazidos pela Apple para defender a prática, que é basicamente necessidade de preservação da privacidade e segurança no sistema de processamento de transações em app. E o Vitor Fernandes ele entende que não cabe isso porque já existem diversas exceções que a própria Apple permite com relação a pagamentos feitos em links fora do iOS, como, por exemplo, aplicativos de leitura. Então, teve uma crítica bastante dura do relator com relação ao tratamento discriminatório aplicado pela Apple dentro da própria plataforma, né? O Vitor termina o voto dele falando sobre as decisões recentes dos Estados Unidos e Europa com relação à Apple. Então fala dos Estados Unidos de abolição de cláusulas de antidirecionamento, desvinculação de venda casada. Na Europa, a Apple já determinou a possibilidade de distribuição de aplicativos por canais alternativos por força da aplicação do DMA, do Digital Markets Act. Então ele fez esse apanhado bastante completo, um voto bastante robusto aí que deu bastante, corroborou bastante a superintendência, a decisão da Superintendência Geral e recomendou a aplicação, a manutenção plena da medida preventiva acompanhada do restante do tribunal. O que foi interessante é que a única mudança que teve e que, pelo que também a gente apurou, ali foi também uma costura muito grande feita pela Procuradoria Geral do CAD, que foi com relação à mudança do prazo para a implementação da preventiva, que passou de 20 dias, que era considerado um prazo muito curto ali para as mudanças, passou de 20 para 90 dias. Então, foi muito interessante ver esse clima de vitória do CAD. Acho que quando a gente fala aqui do aumento de enforcement de condutas unilaterais que o CAD vem investindo aí desde a criação de uma unidade específica dentro da Superintendência Geral, a gente consegue ver que o aumento do número de casos, né? Então a gente viu nos últimos meses aí os casos de exclusividade, né, tomando boa parte da discussão da pauta do CAD, e agora esse caso aí num cenário de mercados digitais. Então, acho que o CAD está se sentindo bastante prestigiado e vai ter assunto para comentar aí em várias conferências mundo afora. Obrigado, Ribas. Agora eu vou comentar uma outra medida preventiva e, de fato, medidas preventivas têm sido constantemente discutidas pelo tribunal, né? Essa é a segunda dessa sessão e o quarto caso julgado nas últimas duas sessões, envolvendo medida preventiva e um recurso voluntário. O que eu vou comentar é o recurso voluntário final 2104-2025, final 30, relatado pelo conselheiro José Levi, contra uma medida preventiva aplicada pela Superintendência Geral do CAD à União Brasileira de Editoras de Música, a UBEM.
O Tribunal do CAD examinou se deveria manter a medida preventiva que determinou que a Uben e as suas associadas deveriam, entre outras coisas, abster-se de negociar coletivamente valores e demais condições de contrato em nome de suas associadas, no tocante aos direitos de sincronização para produções audiovisuais, abster-se de usar ou impor tabelas de preço para negociação de quaisquer direitos de sincronização ou deles derivados, e abster-se de praticar condutas que promovam, obtenham ou influenciem a adoção de conduta comercial uniforme entre editoras ou outros detentores de direitos autorais. Esse caso ele se insere numa investigação que avalia se a negociação coletiva de direitos de sincronização musical junto a emissoras de TV, com fixação de tabelas de preços e eliminação de rivalidade entre concorrentes, poderia gerar efeitos anticompetitivos ou não, dada a concentração de poder em algumas empresas. O conselheiro José Levi, dividiu seu voto, acho que em duas etapas principais. A primeira etapa é a mais básica, que é sobre a regularidade processual da medida preventiva, e a segunda é a análise estrita dos requisitos do artigo 84. Sobre a regularidade processual, segundo o conselheiro, a medida preventiva adotada em procedimento preparatório é legítima, uma vez que o contraditório e ampla defesa serão efetivados na fase do processo administrativo, que é uma fase posterior ao procedimento preparatório. A segunda etapa é a análise dos requisitos do artigo 84, fumus boni iuris, periculum in mora e proporcionalidade, escopo e proporcionalidade. Para ele, o fumus boni iuris estão presentes, pois haveria indícios sólidos de infração, como a coordenação de tabela de preços sem a notificação prévia ao CAD. Esse é um ponto relevante que foi ressaltado depois pelo conselheiro Gustavo Augusto e pelos demais conselheiros. O periculum in mora, para ele também estaria presente, pois haveria um risco real de consolidar barreiras artificiais, principalmente devido à iminência de renovação de convênios abrangidos pela medida preventiva. E aí, por fim, escopo e proporcionalidade, para ele a SG, a Superintendência Geral, calibrou bem a medida preventiva para atingir apenas o objeto anticompetitivo que está sendo investigado pelo procedimento, sem afetar as demais funções institucionais da Uben. Como eu mencionei, houve voto vogal do conselheiro Gustavo Augusto. Esse voto vogal, ele no final do dia acompanhou integralmente o relator, mas reforçou que a restrição ela limita-se à negociação coletiva sem autorização prévia do CAD e não impede outras atividades representativas da Uben. Ele destacou ainda que, para regularizar essa prática, a Uben e os selos fonográficos deveriam submeter o ato à Superintendência Geral, conforme preveria a lei, a análise de atos de concentração. Eu acho que, em resumo, o caso mostra como o CAD tem recorrido a medidas preventivas, mesmo em momentos muito preliminares da investigação, em estágio bastante inicial, e evidencia que a negociação coletiva, e aqui em direitos autorais, ela é um tema relevante e que deve ter um aval prévio da autoridade concorrencial. Era isso que eu queria comentar sobre essa medida preventiva. Alessandro, eu acho que, comentando, eu estou em total de acordo com você. Acho que esse fenômeno das preventivas veio para ficar, a gente já está observando isso há algum tempo. Acho que também a gente já ouviu, né, o CAD falando em outras ocasiões, acho que aqui também tem uma correlação entre tempo, duração do processo. A gente sabe o quão longo pode ser esse tipo de processo de análise de condutas unilaterais, e com relação à efetividade, né, ao enforcement mesmo das decisões do CAD. Então, adotar uma preventiva, às vezes, e convidar os representados a sentarem na mesa para conversar, talvez seja melhor do que esperar aí 6, 7 anos, depois ter uma decisão, não ter mais efetividade, ainda discutir no judiciário, né? Então, acho que é esse jogo de xadrez que o CAD entrou para valer aqui, pelo que parece, né?
Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio. Nosso tempo já está no limite. Guilherme, muito obrigada por ter topado comentar aqui o nosso programa. Você é sempre muito bem-vindo. Flávia, Alessandro, foi um prazer. Queria agradecer a vocês pelo convite. Eu estava com saudades de participar aqui. Eu estava resgatando aqui com a Vivian, minha sócia, a primeira plenária comentada que a gente gravou foi em março de 2021, junto com o Bruno Drago. Então fazia tempo que eu não... Depois a gente gravou, né, por muitos meses aí, né, quinzenalmente. Foi bastante cansativo, mas eu confesso que eu estava com saudades mesmo de participar aqui. Então super agradeço a vocês dois que têm conduzido aí, junto com a assistência do Roberto Sampaio aí nos bastidores, de maneira super efetiva e sempre trazendo aí essa informação tão importante para a comunidade antitrust. Obrigado. Obrigado, Ribas. Para a gente é um privilégio ter a tua participação, foi muito legal, muito bacana mesmo. Eu queria ressaltar aqui, aproveitar e ressaltar que o IBRAC já anunciou o Save the Date para o Seminário Internacional de Defesa da Concorrência. Vai ser entre os dias 1º e 3 de outubro no Renaissance São Paulo Hotel. Então já bloqueiem a agenda para participar do evento mais importante de direito concorrencial da América Latina. Este foi mais um episódio da plenária comentada do IBRAcast, o podcast do IBRAC, disponível no Spotify e YouTube. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC e responsável pelo IBRAcast. E eu sou Alessandro Jacalha, coordenador deste programa. Agradecemos a equipe de edição e comunicação da plenária comentada, Luciano Costa e Maria Dolores. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio.